trouxe um ponto interessante que é o seguinte, né? Você trouxe a expressão assim, as empresas ficam no primeiro capítulo do entendimento do cliente. Achei isso forte e concordo. Acho que as empresas têm esse entendimento muito superficial. Acho que às vezes a empresa acha que sabe muito sobre o cliente, mas não sabe. Como, Manuel, que a empresa pode passar do primeiro capítulo e dominar o livro completo com todos os capítulos sobre os seus clientes, né? Como fazer isso na prática? Ótima pergunta. Primeiro, quando você tem essa cultura e essa disposição, né? Porque cada ponto de contato, né, a gente chama de touch point de uma jornada, é um ponto de múltiplas oportunidades de aprendizado. Cada momento que você troca, né, algum tipo de contato com o cliente, é um momento de aprendizado. Quando você tem isso aculturado, você aproveita cada ponto de contato. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Reserva, que é um cliente nosso, tal. A gente instituiu que cada contato que o vendedor tem com o cliente, ele precisa obrigatoriamente aprender 3 coisas novas sobre aquele cliente. Só que, pensa bem, você tem aí ao longo de um ano aí, 3 contatos com o cliente, você aprendeu 9 coisas novas sobre o cliente. Que tipo de coisas? Que tipo de coisas que podem gerar insights para você personalizar ou customizar o relacionamento com ele? Então, por exemplo, na Reserva, a gente aprende qual é a cerveja favorita do nosso cliente, qual é o time de futebol favorito do cliente, né? Qual é o local, qual é o esporte que ele pratica, o hobby dele, né? Qual que é o estilo dele. Né? Ele gosta de carro, ele gosta de esporte, ele gosta de esportes radicais e tal. Então a gente tem uma soma de informações que ficam registradas, dentro de um software, né? Que quando o vendedor faz uma abordagem, ele já vai para uma abordagem extremamente customizada. Né? E isso, né? E quando você consegue personalizar em massa, e para isso você precisa perguntar. Para isso você precisa ter roteiro, né, de perguntas e respostas e ter uma equipe que entende que isso é fundamental. Né? Então, por exemplo, alguns amigos meus falam, cara, é impossível ir para a Reserva e não comprar, ir numa loja da Reserva e não comprar várias coisas, né? Não sair de lá. Por quê? Porque a gente entende você como nenhuma outra loja entende. Por quê? Porque a gente pergunta, porque a gente aproveita cada ponto de contato. O ponto de contato pode ser físico, presencial, mas pode ser o WhatsApp, né? Pode ser quando a gente troca pelo WhatsApp. Né? E, por exemplo, hoje mesmo eu recebi uma abordagem de um vendedor da Reserva que me atende no Shopping Iguatemi, né? Me perguntando algumas coisas, perguntou se eu já tinha voltado de viagem e tal, ele sabe que eu gosto de esquiar, tal, pô, já foi esquiar? Eu falei, não fui esse ano, não fui. Quer dizer, o cara já sabe. Né? Um amigo meu falou, eu fui na Reserva, você acredita? Ele fez 2 perguntas para mim, ele já sabia que eu estava indo para Cancún. Como que ele sabia que ele estava? Por quê? Porque a gente tem abordagem, né? Ele já tem um banco de dados, ele sabe quando dependendo de 2 respostas que você dá, que você está indo para Cancún. Né? Então, ter, né, um banco de dados, banco de informações, né, e aproveitar cada momento de interação para aprender mais para o cliente. Lógico, guardar essa informação e usar essa informação com inteligência. Então a melhor maneira, né, de você se aprofundar é aproveitar cada instante que você está com o cliente, seja no digital ou seja face a face, para aprender mais sobre ele. Talvez algo que possa ser feito, e é simples, prático, e eu vejo que as pequenas e médias empresas fazem pouco, que tem a ver com o verbo perguntar que você trouxe, é fazer pesquisas, né? Hoje você tem o Stories do Instagram para fazer caixinha de pergunta. Hoje você tem, né, o Google Forms, o Typeforms. Hoje com as redes sociais ficou tão fácil você levantar dados com os seus clientes e também, é claro, com a sua equipe comercial, com a sua equipe de atendimento. Então eu realmente acredito que falta esse perguntar, né? Falta esse pesquisar para gerar esse aprofundamento, né? Para você trabalhar com profundidade, não com superficialidade. É a cultura, né? Eu mesmo, por exemplo, eu estou há já quase 20 anos empreendendo, já tive a honra de treinar uns 5.000 empresários no Acelerador Empresarial. Hoje o Giants está aí com aproximadamente 200 empresários, né? Então, assim, tem muitas empresas que eu estou sempre interagindo. E uma pergunta que eu faço muito
nos mais diversos momentos que eu estou com os meus clientes, meus mentorados, meus alunos, meus sócios, hoje sou sócio de 7 empresas, é o seguinte, qual é a sua dificuldade? O que está pegando? Qual que é a sua dor? Né? Qual que é a sua necessidade? Por exemplo, eu entendo que há alguns anos atrás, a dor de tecnologia era maior nos negócios. Uhum. Por quê? Porque você não tinha tantas startups, tantas soluções boas e baratas, entendeu? Hoje você quer ter um CRM, um sistema de vendas bom, com ótimo custo-benefício, você tem ótimas opções, né? Como, por exemplo, a Nectar, que é um CRM que eu sou sócio, que a gente tem 6 mil usuários já, tem 60 colaboradores nessa operação. Você quer ter um bom financeiro, você tem um Conta Azul. Cara, o que a Nectar cobra, o que o Conta Azul cobra para te dar um super sistema de gestão financeira, um super sistema de venda, é muito barato. É muito. Então, sim. a dor de tecnologia ainda existe, mas ela é menor. Uhum. Hoje tem uma dor maior, sabe de quê? De pessoas. Uhum. Por quê? Porque as empresas começaram a entender que realmente o cliente interno ele é tão importante quanto o cliente externo. Então, você tem hoje já muitas empresas fazendo um bom trabalho de gestão de pessoas. Isso aumenta a guerra de talentos. Isso aumenta o desafio de você reter, de você envolver, de você manter bons funcionários. Uhum. Então, eu estou vendo as empresas agora nessa busca de ferramentas e metodologias para poder ter um bom ambiente de trabalho, para fazer uma boa gestão de pessoas. Senão, você só vai ter funcionário ruim trabalhando com você. Sim, o tempo todo. Então, há 10 anos atrás, dava para você pensar o seguinte, não, eu pago o salário do meu funcionário no dia certinho e achar que isso, beleza, vai manter um bom colaborador com você. Hoje não dá, meu amigo. Hoje você tem que ter programas de engajamento, você tem que ter endomarketing, você tem que ter, né, o propósito na boca da língua para fazer o coração das pessoas pulsar, você tem que vender o sonho, você tem que ter práticas de RH dentro da sua empresa, né, valorizar o colaborador no aniversário, ter uma série de estratégias que geram encantamento. A empresa ela tem que pagar o salário financeiro e o salário emocional. Então eu sempre estou nessa busca de entender mais sobre o meu cliente, que é o empresário, porque eu me vejo como um facilitador da vida dos empresários. E falta muito isso mesmo. Eu acho que você foi muito certeiro e assertivo ao dizer, as empresas ficam no primeiro capítulo. E eu acho que quanto mais você vai ali compreendendo e entendendo o teu cliente, você vai conseguindo colocar argumentos no atendimento, diferenciais no produto e uma série de elementos para gerar mais valor, né? Para que o cliente realmente ele não somente compre de você, mas ele fidelize. Sim. Que é justamente...